A paz de Cristo para a tua vida, meus irmãos. Tudo bem, irmãos, irmãs, professoras e professores, superintendentes, coordenadores da escola dominical, pastores, dirigentes de congregação e todos os envolvidos com a escola dominical, principalmente com o universo jovem e adolescente. Tudo bem com vocês? Como está sendo a sua semana? Olha, eu estou aqui muito alegre por tudo que Deus tem feito. Estamos chegando no meio do segundo trimestre do ano 2017. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tá certo? Você já me conhece, eu sou o Denão. Se você não me conhece, sou o Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, conhecido aí como Denão pela meninada, atuando há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. E aqui no canal Fala Denão, você participa, você interage, você compartilha com a gente, tá certo? São mais de 180 vídeos relacionados a esse público jovem e adolescente. Vídeos sobre sexualidade, sobre relacionamentos e, claro, vídeos da escola bíblica dominical. E tem novidades vindo por aí. Eu vou fazer aqui algumas mudanças. Os vídeos da escola dominical, principalmente, eles não podem ser uma muleta para o professor. Eles têm que ser um incentivo, uma motivação para quem está começando ou para quem está meio que perdido no meio do trimestre, tá certo? Então, a partir de hoje, a gente vai ter aqui algumas mudanças pontuais, porque a ideia desses vídeos é lhe ajudar a dar a sua aula. E para isso, você precisa desenvolver a sua técnica, a sua habilidade. Por isso, a partir desta aula, nós vamos ter o Dica do Professor, que é um quadro rápido, onde eu vou responder perguntas de professores. Você pode mandar para mim nos comentários, ou melhor ainda, direto no WhatsApp. Sim, meu número de WhatsApp está na descrição dos vídeos, incluindo todas as minhas redes sociais. Você fala diretamente comigo, manda pergunta em vídeo. Se você mandar em vídeo, eu coloco você dentro do vídeo aqui da Escola Dominical, aqui na edição. Se você mandar por escrito, então eu faço aí a sua pergunta. Mas se me mandar em vídeo, tem que ser um vídeo rápido, com celular na configuração, coloca lá retrato, tá certo? Ou paisagem, enfim, sabe? Para a tela girar, e grava com o celular deitado para o seu vídeo não ficar com aquela tarja preta do lado. Tem que ficar deitada a imagem para a tela ficar inteira, tá bom? E aí você participa comigo, eu respondo a sua pergunta ou eu comento em cima do seu comentário, tá bom? Então a gente vai fazer essas mudanças para interagir melhor com os professores. Não se inscreveu ainda no canal? Meu Deus do céu, nós precisamos crescer o número de inscritos. Agora o negócio é número de inscritos. Nós estamos chegando a 3.000, não chegamos ainda porque você não se inscreveu. Inscreva-se no nosso canal, deixe o sininho de notificações ligado, ativado, porque toda vez que eu postar vídeo novo, você será avisado em primeira mão para receber aí o nosso conteúdo. E se inscreva no canal, manda para todo mundo, compartilha na sua rede social, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nos grupos de EBD da sua igreja. Vamos semear a palavra de Deus, tá certo? Falando de grupos do WhatsApp, temos 2 grupos de professores do Brasil e do exterior que estão conosco, compartilhando conhecimento, compartilhando as aulas, compartilhando notícias, compartilhando livros, compartilhando revistas em PDF. Mas não coloque o seu número nos comentários dos vídeos, tá certo? Pega o meu número que está na descrição dos vídeos e manda direto para mim, me chama direto no WhatsApp. Eu pergunto o teu nome, a cidade onde você está falando e te incluo nesses grupos de WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa apresentação para a aula de hoje. Um grande abraço. Vamos então à aula 6 do segundo trimestre de 2017. Mas antes, roda a vinheta. Dica do professor. Uma professora, nos nossos grupos de WhatsApp, ela fez um comentário. E o comentário dela é muito pertinente. E acredito que é um comentário que tem muita gente na mesma condição. Bom, ela está começando a dar aulas agora, nesse trimestre. E ela diz o seguinte: não sei dar aula. Sou muito tímida, tenho medo, não sei dar aula. Então vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia diz: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou seja, ensinar é uma habilidade. Se é uma habilidade,
pode-se aprender e se aperfeiçoar. O melhor professor não é aquele que acha que sabe tudo, mas aquele que está sempre pronto a aprender e a se reinventar. Eu trabalho com esse público, eu trabalho com escola dominical há mais de 20 anos, mas a cada trimestre, a cada aula, a gente tem que se reinventar. Continua me acompanhando no canal, aí você vai ver algumas coisas diferentes já a partir desta aula. Então, primeira coisa, entenda, ensinar é uma habilidade. Então, eu aprendo, aprendi e continuo aprendendo, e você não é diferente de mim. Não sou melhor do que você, nem ninguém é melhor do que você. Todo mundo já esteve exatamente onde você está, com essa sensação de insegurança, com essa sensação de que não vai conseguir, mas haja dedicação, dedique-se a aprender e a aperfeiçoar o seu aprendizado. Há sempre algo novo para aprender e todos somos capazes de aprender a ensinar, tá certo? Segunda dica que eu quero dar a você, leitura. A leitura enriquece o nosso vocabulário. É inadmissível um professor que não lê, não combina ensinar e não ler. Ler o quê? Ler a Bíblia. E ler não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Ler a palavra de Deus é a primeira coisa. Ler o quê? A revista. Segunda coisa, prestar atenção na atualidade. O que está acontecendo fora do campo espiritual, eclesiástico da igreja, é o ponto de partida, é o ponto de conexão para iniciarmos a aula. Um professor desantenado, ele pode chegar com bom conteúdo para falar, mas ele não cria uma conexão com seus alunos, de maneira que estes prestem atenção no que ele vai ensinar. Mas um professor que chega na aula, e ali nos primeiros 2 minutos, ele se mostra antenado ao que está acontecendo na atualidade, ele chama a atenção dos alunos e cria uma conexão para que o ensino da palavra de Deus encontre lugar, encontre concentração nos seus alunos. E quando ler principalmente a revista, não é no sábado à noite, não é no domingo às 6 da manhã, é no domingo à tarde. No domingo à tarde eu já dou a primeira leitura na lição do outro domingo, porque quanto antes eu ler, antes eu absorvo o conteúdo e me preparo. E por último, treinamento. Isso tem a ver com falar em público. Perder o medo de falar em público. Como? Espelho. Primeira coisa, fale para si mesmo, olhando para você, gesticule. Dentro do banheiro ou dentro do quarto, tranca a porta, só tá ali você e o espelho, você e você. Fale, e fale em voz alta. Porque o falar em voz alta muitas vezes nos ajuda a tirar aquilo que a gente pensou, mas não tem nada a ver com a aula e nem com o momento, e a reafirmar aquilo que a gente pensou, e quando a gente verbaliza, a gente tem uma ideia. Nossa, isso aqui é fantástico. Espera aí que eu vou anotar essa frase. Então, treinamento, espelho, falar em voz alta e anotação. Anote os pensamentos, anote na lição, anote num lugar à parte e continue e acredite. Você não é menor do que ninguém e nem ninguém é exclusivo. Só ele que consegue, não. Ensinar é um aprendizado, é uma habilidade. Então, todos podemos aprender, inclusive você. Muito bem, vamos então à aula 6 na classe de juvenis, a crucificação de Jesus. Tá? O texto básico para esta lição, ou base, está em Isaías, capítulo 53 e versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é? Então nós vamos exatamente hoje falar sobre esse momento histórico. Nós vamos falar sobre um momento de grande importância. E aqui ele sugere a brincadeira do e se, que funciona muito simples, é só supor a possibilidade de tal evento não ter acontecido e supor como seriam as coisas se tal evento não tivesse acontecido. Então, por exemplo, se Jesus não tivesse sido crucificado e morto, o que aconteceria? Na verdade, não haveria cristianismo, tá certo? O cristianismo perde todo sentido se não houvesse
a morte de Jesus na cruz, tá certo? A morte de Jesus. E por que na cruz? Porque a cruz era o método mais cruel usado pelos romanos. Fique ligado na aula, porque tem alguns detalhes que eu vou colocar aqui sobre a crucificação, tá certo? Então vamos lá. Semana da crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas mais 5 dias de vida? Provavelmente seriam dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo que não teriam feito, né? O que você faria se soubesse que essa é a sua última semana de vida? Não é verdade? Pedir perdão para pessoas que você magoou, fazer uma viagem. Quais seriam as suas últimas palavras, né? A semana da crucificação. Interessante isso. Porque Jesus, ele sabia para o que ele veio, tá certo? Então, essa semana de sua crucificação foi uma semana muito difícil, mas é interessante notar que Jesus não alterou sua rotina, porque ele estava consciente de sua missão, tá certo? Vamos ver aqui, ó, na palavra de Deus, 2 textos aqui. Já pegou o seu bloco de anotações para fazer aí as anotações? Lembrando que o material em PDF para você baixar no celular, para você baixar no computador, tá certo? O link tá aí na descrição dos vídeos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, 2 textos que mostram que Jesus estava focado. Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus estava focado na sua missão, ele sabia para o que ele veio. João capítulo 10, versículo 17. Por isso, Pai, me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então Jesus estava focado naquilo que ele tinha que fazer. Ele sabia para o que veio e estava pronto a enfrentar todas as adversidades, pois o propósito de sua morte era nobre. Toda a sua trajetória o levava à condição de alguém que seria condenado e morto. Então toda a história de Jesus, a partir do seu ministério, todo o histórico de Jesus o levava, o conduzia para isso. E ele diz em João 10, ninguém atira de mim. Jesus não foi assassinado, Jesus também não se suicidou, ele se entregou voluntariamente à morte no meu e no seu lugar, tá certo? Como reagimos quando a adversidade vem? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aflições aqui é aperto, é ser espremido como por um rolo compressor, mas ele diz, tende bom ânimo. O que é que isso revela? Equilíbrio, domínio próprio, estabilidade emocional. Vamos ver aqui mais alguns textos. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha como que Paulo olhava e percebia as decepções, as frustrações, as aflições da vida. 2 Coríntios capítulo 6, dos versículos 4 ao 10. Eu não vou ler por vídeo, não ficar muito extenso, mas leia, professor, e mande para os seus alunos esse material em PDF, fale para eles, leia, cria aí uma dinâmica na aula que você vai fazer com que quem decorar o versículo vai ganhar um bombom, alguma coisa, mas leia.
2 Coríntios 6, dos versículos 4 ao 10, ele começa dizendo assim, ó: antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. E aí ele vai falando toda uma lista aqui de problemas que ele enfrentou, tá certo? E Filipenses 4:4, que é uma carta que Paulo escreve da prisão, e ele escreve: alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, as adversidades não mudaram o foco de Jesus, não desestabilizaram Jesus, porque ele estava focado, ele sabia para o que veio e preparou-se para cumprir a sua missão, independente das aflições que teria que suportar. As últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Então, eu já disse aqui ali no começo que a cruz, né, é o castigo, o método de castigo mais cruel. E os romanos, ele não foi criado pelos romanos, e Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, mas os romanos o levaram a um extremo ainda maior de sofrimento, porque a ideia era prolongar o sofrimento, tá certo? Então a cruz, ela prolonga o sofrimento, ela prolonga o tempo de morte. É por isso que os soldados, eles vão lá e eles acabam de matar os ladrões que estão na cruz, uma à direita, outra à esquerda de Jesus. Não fazem com Jesus porque ele já está morto, e também para cumprir-se a profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, tá certo? Então eles vão lá porque era o final de semana de Páscoa e precisava tirar aqueles homens da cruz, porque eles estavam num lugar que toda a cidade já vê. Enfim, tem toda essa questão histórica aí, e que está na Bíblia também. E o que acontece? Por que eles fazem isso? Porque as pessoas podiam ficar na cruz penduradas horas e horas, agonizando para uma morte prolongada, para um sofrimento prolongado. Então a cruz, ela prolongava o sofrimento, ela prolongava a agonia da morte, tá certo? Eu até estava imaginando, o pessoal vai fazer evangelismo e pegam aquela cruz e saem carregando ela. Não, foi só o tronco vertical, mas o tronco vertical pesava, e pesava muito, tá certo? Outra coisa, Jesus não foi crucificado naquela posição ereta, em pé. Eles não eram crucificados assim, eles eram crucificados um pouco que abaixados, tá certo? Com os braços estendidos, mas um pouco que abaixados, meio que de lado. Não havia ponto de apoio na cruz para firmar os pés, não. Toda vez que se queria respirar, porque quando você fica um pouquinho abaixado, você comprime o pulmão, e isso é exatamente para prolongar o sofrimento. Por quê? Porque toda vez que a pessoa quisesse respirar, ela tinha que fazer uma força com os pés nos cravos. Não é nem no suporte que tinha lá, não, é nos cravos, nos pregos. Ele tinha que erguer os pés dilacerado pelos cravos para poder respirar. Jesus falou 7 frases, 7 brados na cruz. Toda vez que ele quis falar, ele teve que fazer esse esforço para se levantar, para respirar e para falar. Então a cruz realmente era um sofrimento cruel. As palavras de Jesus nos provocam uma profunda reflexão. Quais as nossas convicções mais pétreas, mais profundas, mais verdadeiras? No momento da bonança e do caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam do nosso coração revelam um verdadeiro seguidor de Cristo. O que as nossas palavras revelam? Será que, de acordo com o momento, mudamos nossas convicções ou as mantemos independente dos problemas? A boca fala do que o coração está cheio, está em Mateus 12:34, a parte B. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí, a lição nos dá uma ideia de algumas frases de personalidades antes da morte, e eu separei aqui 2. Charles Chaplin, que mesmo a meninada aí mais atual, pelo menos já ouviram falar, pelo menos na escola,
Charles Chaplin falou estas palavras depois de um padre ler os últimos ritos, que dizia: deixe o Senhor ter misericórdia de sua alma. E Charles Chaplin respondeu: por que não? Afinal de contas, minha alma pertence a Ele. Então foi isso que ele disse antes de morrer. E Bob Marley, que morreu de câncer de pele, morreu ainda jovem, e ele disse, Bob Marley, ele disse: dinheiro não pode comprar vida. Mas também tem o que Jesus disse em Mateus, ou melhor, Lucas 23 e 46, que Jesus disse: Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. E o que Paulo disse na iminência de sua morte, sabendo que seria decapitado pelo Império Romano? O que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6? Olha só, Paulo estava preso, é a segunda prisão de Paulo. Paulo está preso, condenado à morte. Ele, como cidadão romano, sabe que será decapitado. Ele está velho. Essa prisão é uma masmorra, é um lugar onde os presos saíam dali ou para a morte, ou mortos por enfermidades adquiridas pela insalubridade, pelo ambiente hostil daquela prisão, cavada nas profundezas da terra, onde não tinha um mínimo de saneamento básico. Mas Paulo, na iminência de sua morte, ele diz em 2 Timóteo 4, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo não via a sua morte como um fim em si mesmo, mas como um sacrifício a Deus. E ele diz: a minha partida está próximo. Essa expressão, a minha partida, sabe quando você viaja para um lugar distante e fica lá 10 dias, e aí você não vê a hora de voltar para a sua casa? É isso que Paulo está dizendo. Eu estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício e estou voltando para minha casa. Para Paulo, a morte era voltar para casa, era voltar para o lar, tá certo? E aí ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, mesmo na hora da morte, Paulo tinha consciência de que estava chegando ao fim de sua carreira aqui na terra, como homem honrado, como aquele que cumpriu a sua missão. Bem, meus amigos, essa lição realmente ela nos cativa muito, é uma lição muito especial, tem muitos detalhes. Eu quero pedir a você que pegue o material em PDF, leia bastante, mande para os alunos, porque tem muita informação aqui. Pelas suas pisaduras fomos sarados, tá? Então provavelmente o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo, é o deixado pelo profeta Isaías, que nós lemos: pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há mais nada que nos condene, somos, portanto, agora nova criaturas, certo? Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que isso teve que acontecer? Ele até coloca aqui na lição que a gente tem que explicar o que é expiação, cordeiro e sacrifício, para que os alunos entendam melhor, tá certo? Mas vamos aqui, alguns textos, marca aí esses textos. Romanos, capítulo 5, e versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, o pecado, por que era interessante isso? Porque o pecado entrou no mundo por um homem. Então, a graça tem que vir por um
homem. A salvação tem que vir por um homem, tá certo? Então, Efésios 2, de 1 a 8, leia também, tá certo? Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 18, leia, para que os alunos entendam perfeitamente esse assunto. E por isso que eu estou dizendo, mande para os alunos durante a semana, para que eles leiam, para que eles reflitam, tá certo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois ele mesmo não tinha pecado, certo? Jesus não tinha pecado. Então você vai ver Romanos 3, 23, tá certo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5 e 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Colossenses 1, 13, certo? Que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E 1 Pedro 1, 18 e 20, tá certo? Para a gente entender um pouquinho o que é expiação. Expiação significa que Deus dá o perdão aos pecados àqueles que se arrependem deles e se reconcilia, tá certo, com o pecador, mas não para por aí. Essa reconciliação promovida pela expiação requer o sacrifício de alguém em substituição ao pecado arrependido. Lembre-se de que a pena estabelecida por Deus ao pecador é a morte, não morte física, mas a separação total da presença de Deus. O pecador merece um justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado, mas o amor de Deus é tão grande que abençoou o ser humano com uma forma de ter o seu pecado perdoado sem ter de morrer. Qual é essa forma? Jesus. Jesus muda tudo. Ele é chamado na Bíblia de um Cordeiro de Deus. Ele é o nosso substituto. Jesus fez expiação pelos nossos pecados, ou seja, ele, um inocente, deu a sua vida, deu o seu sangue no lugar do nosso para nos reconciliar com Deus, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Através desse sacrifício, Jesus nos reconciliou plenamente com Deus. Ele cumpriu a expiação, ele morreu em nosso lugar. No Antigo Testamento, isso era feito por um cordeiro, por um animal, tá certo? Agora, animal não perdoa pecados, tá certo? Era necessário que um homem viesse. Quem é esse homem? Jesus Cristo, que nos reconciliou pela sua morte com Deus. 2 Coríntios 5 e 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meus queridos, nesse ponto da lição, eu vou deixar o material em PDF aí para você baixar no seu celular, mandar. Tem um material maravilhoso. Eu já tinha ouvido esse material, esse texto, por um pastor, mas eu não tinha achado esse texto escrito e eu achei. Então eu vou deixar o link em PDF para você baixar toda a lição. Vou deixar o link desse texto também. E esse texto está dentro da lição, para você baixar como você queira. Ele fala sobre a descrição dos sofrimentos de Cristo por um médico. Então um médico analisou. Você sabe que quem mais escreve com mais detalhes sobre os sofrimentos de Jesus é um médico, Lucas, o médico amado. Então esse texto, mas é um texto muito grande, então eu não posso colocar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo com esse texto específico, mas eu quero pedir que você leve para a sala de aula, medite nesse texto. Ele é maravilhoso. Ele fala sobre a crucificação de Jesus, os sofrimentos, analisado por um médico. Por exemplo, o suar sangue é um fenômeno raríssimo, chamado de hematidrose. É quando a pessoa é levada a uma angústia extrema, a muito medo, tá certo? Então, pegue aqui esse material, que com certeza ele vai enriquecer a sua aula, tá certo? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Talvez esse seja um dos hinos mais cantados, né? A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor.
Precisamos aceitar o desafio anunciado por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, não é? Ele manda a gente ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo sacrifício, por isso que é interessante você ler esse texto que fala do sacrifício, tá certo? Que nos trouxe vida. É necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda a criatura. O que é amar a mensagem da cruz? O que isso significa realmente amar a mensagem da cruz? Amar exige atitude. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, o Evangelho, esse amor, ele precisa ser correspondido. Por quê? Porque amar exige atitude que corresponda a esse amor, tá certo? Jesus não nos chamou para ser apenas simpatizantes, acompanhantes, não, seguidores. O amor não pode ser apenas verbalizado, precisa ser demonstrado e, nesse caso, compartilhado. Então, essa lição, ela sugere que a gente pense sobre a crucificação de Jesus, entenda o que isso representa, e ela sugere que a gente promova estratégias para anunciar esse amor em todas as áreas, em todos os ambientes e de todas as formas. Que a gente possa anunciar o amor de Jesus. Reúna os seus alunos, como eu sempre digo, a escola dominical, ela não termina aqui na aula, ela não termina aqui nesse momento. A escola dominical, ela vai além da sala de aula. Então reúna os seus alunos, vamos fazer cartazes, vamos sair para a rua, vamos fazer faixas, evangelismo criativo, missões urbanas, vamos nas escolas, vamos nas feiras, vamos proclamar o amor de Jesus. Vamos lembrar ao mundo que existe um Deus nos céus, que os ama de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. Esse amor tem que ser anunciado, compartilhado e proclamado em todas as gerações, a todos os povos e em todos os momentos. Não podemos cair no erro de achar que todo mundo já ouviu, que as pessoas já ouviram. Ouvir é uma coisa, mas entender, compreender é outra. E nós temos que pregar. Quem faz a obra do convencimento é o Espírito Santo, mas para que ele convença, a igreja tem que pregar. E vou dizer, trabalhamos com o público, jovens e adolescentes, que é só chamar, eles estão disponíveis, eles querem ir para a rua, eles querem fazer alguma coisa. Então aproveite isso, aproveite essa criatividade que eles têm, aproveite a energia que eles têm para irem às ruas proclamar o amor de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula 6. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, sua classe, seus alunos. Fiquem na paz. Não se esqueçam, assistam o culto, compartilhem, mande para todo mundo. E até a próxima aula, começando já no domingo à tarde. Você já vai receber a aula 7. Nós vamos adiantar as coisas por aqui, tá certo? Deus abençoe sua vida, ore por nós, boa semana. Deus abençoe tua classe, tua família, teus alunos, teu ministério, tua igreja. Até a próxima aula. Deus abençoe.